Fala, Crazes, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Calibragem de pneu. Vocês sabem quanto que vocês colocam no pneu de vocês? Bom, Crazes, eu acho que calibragem de pneu é uma coisa muito pessoal, é muito do feeling da pessoa que está usando a bike. Não adianta eu falar para vocês colocarem X libragem se não vai dar efeito para vocês, se não vai ser o correto para vocês. Por que que eu falo isso? Simples. Eu tenho o meu peso, tu tem o peso tu tem o teu peso. Então, certamente o meu peso não é igual ao teu peso. E isso interfere na calibragem do pneu. Interfere para quantas libragens tu tem que colocar aqui. Onde tu vai pedalar? Eu sei aonde eu pedalo. Eu geralmente pedalo com a mountain bike em terra. Se eu for pedalar com a minha mountain bike no asfalto, eu vou colocar uma libragem maior. Se eu for pedalar na terra, eu vou colocar uma libragem menor. E eu sei já quanto eu tenho que colocar quando eu vou para a terra e quando eu vou para o asfalto. E tudo isso faz diferença no teu pedal, faz diferença no teu conforto, faz diferença na tua segurança. Então é muito importante tu saber qual a libragem correta para usar na tua bike. Eu, Fernanda, gosto de usar uma libragem baixa na minha mountain bike. Pneu da frente, eu gosto de usar mais baixo ainda. E por que eu gosto de usar mais baixo ainda o pneu da frente? Porque o pneu da frente é onde o pneu vai passar, né? É onde a bike passa primeiro. Então não adianta eu chegar numa curva, meu pneu tá... O máximo dessa librada do meu pneu aqui é 60. Não adianta eu colocar 60 e ir para a terra e pegar uma curva cheia daquela terra fofa ou cheia de pedrinhas, que eu vou cair. E por que eu vou cair? Porque o meu pneu vai escorregar, ele vai estar muito cheio e ele não vai conseguir aderir à terra. Então eu falo que o pneu da frente é o primeiro contato. Eu fazendo isso, eu vou cair certamente. Eu colocando na libragem que eu gosto, por exemplo, que é 18, eu vou ter muito mais aderência do meu pneu na terra do que com 60. Porque o pneu vai estar mais vazio, vai estar mais murcho e ele vai conseguir segurar mais na terra. E outro detalhe, pneu com câmara e pneu com tubeless tem diferença. Quando eu estava usando esse pneu aqui com câmara, eu usava em torno de 22 a minha libragem. Ainda era baixo para quem usa câmara, mas eu ainda preferia usar mais baixo ainda do que colocar muito mais e ficar quicando muito. Quando eu colocava 25, eu sentia o pneu quicar muito na frente e eu não gosto disso, porque não me dá a segurança e o conforto que eu gosto de ter com a bike. Daí quando eu colocava 22, 3 libras de diferença, para mim fazia toda a diferença. É igual o pneu traseiro. Meu pneu traseiro eu usava com 25. Eu usava com 25. O traseiro estava bom, com câmara que eu tô falando, com pneu com câmara eu usava 25. Pneu traseiro até ia bem, porque ele absorvia bem o impacto, né, com 25 e tinha suspensão para me ajudar. Mas depois que eu troquei com tubeless, sem câmara, eu uso 20. O pneu ficou melhor ainda, a minha pilotagem ficou maior ainda e o meu conforto ficou maior ainda. Ele ficou mais maleável, ele adere muito mais na terra do que antes com a câmara. Então tudo isso faz diferença para tu escolher a tua libragem. Não adianta eu chegar e falar assim, coloca mesmo que eu coloco que vai dar certo. Não vai, Crazes, não vai. Por isso que eu falo, é teste, vocês têm que pegar a bomba, e eu recomendo, compre uma bomba com nanômetro para vocês conseguirem ver certinho quanto vocês estão colocando de libragem. É uma bomba maior, uma bomba de pé que vai dar todo o suporte que vocês precisam para conseguir uma libragem perfeita na bike de vocês. É um investimento que vale a pena. E eu sei que hoje em dia tem as bombas digitais que são mais precisas ainda. Se tiver condições de comprar uma bomba digital, eu investiria numa bomba digital. Além disso, né, de saber qual a calibragem que vocês devem fazer, eu vou dar um outro exemplo. Eu fui para Peruíbe no final de semana, no domingo, e lá é muita pedra. Então imagina se eu tivesse colocado uma libragem muito alta. O Fê foi comigo e eu sempre falo para ele está acostumado a andar muito no asfalto. No asfalto, tu tem que colocar uma libragem mais alta, né?
mas na terra tem que ser uma libragem mais murcha, mais vazio, para o pneu aderir mais. E como ele está acostumado a sempre andar no asfalto, ele deixa o pneu dele muito cheio. E eu falei para ele antes aí do pedal, Fê, diminui a libragem do teu pneu. Não, já diminui um pouco, tá bom, beleza. No meio do pedal, ele teve que parar o pedal para ele diminuir mais ainda a libragem, porque ainda estava muito cheio. Acho que ele usa 40, alguma coisa assim. Ele falou, mas eu tô com câmera, não dá pra deixar muito vazio. E mesmo ele estando com câmera, eu falei pra ele, diminui, porque aqui tem muita pedra, aqui tu vai quicar muito, não vai te dar conforto. Além disso, o pneu traseiro dele estando muito cheio, com as pedras nas subidas, escorrega muito mais. Tu perde aderência muito mais fácil nas subidas com o pneu mais cheio. Com o pneu mais vazio, tu tem mais aderência, o pneu consegue aderir melhor nas pedras, não escorregar tanto. Crazy. Ele parou e esvaziou mais ainda, porque estava muito cheio e não tem como pedalar com o pneu cheio com pedra. Não tem, tu vai ficar totalmente desconfortável com a bike. É diferente de pedalar no asfalto, né? No asfalto, se eu tiver que pedalar no asfalto amanhã, por exemplo, quinta-feira, no ATCC, se o meu pneu máximo de PSI é 60, eu coloco 40, vai dar uma rolagem muito melhor e eu não vou precisar de aderência. Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Aonde vocês vão pedalar, qual o peso de vocês também interfere, porque, por exemplo, eu peso 60, se eu peso, um amigo meu, o Fê, vai andar aqui, ele pesa 80, vai estar murcho esse pneu para ele. Porque o peso dele vai afundar muito mais o pneu, né? O aro vai encostar muito mais no chão, porque o peso dele é muito maior do que o meu. Então, tudo isso tem diferença. Se ele for andar na minha bike, quando ele tem que andar na minha bike, a gente enche um pouco mais. Colocar uns 23, 24, porque ele é mais pesado. Entendeu, coisas? Então, tudo isso faz diferença para vocês descobrirem a calibragem. E eu falo para vocês que calibragem é muito feeling, então vocês têm que testar, vocês têm que fazer vários testes até descobrirem qual a libragem correta para vocês. Eu descobri a minha libragem correta depois de testar muito, depois de colocar, eu anotava, fazia o teste para ver qual estava melhor, qual não estava. Então tudo isso é importante para vocês chegarem na libragem perfeita. Libragem de mountain bike é igual a libragem de speed? Não. E eu vou mostrar agora também para vocês qual a diferença. Bom, antes de falar sobre o pneu da Speed, eu vou mostrar a diferença de largura de um para outro. Olha a largura que eu tenho na minha Speed e olha a largura que eu tenho no meu pneu de mountain bike. Meu pneu de mountain bike é um 2.2. O meu pneu Speed, se vocês verem aqui, é um 700 por 23. Então, é um pneu bem fininho. Essa bike aqui, se eu colocar um pneu mais larguinho, por exemplo, um 25 ou um 28, ela não consegue, por causa do tipo do freio dela. Ela o freio acaba pegando na roda. Então não dá para colocar um pneu muito largo nela, né? Muito largo não, né? 28, por exemplo, eu não consigo. Tem que ver tudo isso quando vocês forem escolher os pneus que vocês forem usar nas bikes de vocês. Por exemplo, eu queria trocar o pneu da Malévola, colocar um 2.35, só que eu tenho que fazer o teste para ver se serve ou não. Se eu colocar um pneu 2.35, eu consigo usar uma libragem menor ainda, pelo fato do pneu ser mais largo e se tornar um pneu mais confortável. É a mesma coisa com a Speed. Se eu colocar um pneu 28 na minha Speed, infelizmente não dá, ela se torna uma bike muito mais confortável. Então não preciso nem colocar tanta libragem assim, né? Mas agora eu vou falar sobre a libragem da Speed. Bom, qual a libragem que eu uso na minha Speed? A libragem que eu uso na minha Speed, geralmente, desde que eu comprei a bike, é 100 libras. Pode colocar até 120 os pneus dela, eu consigo até 120, mas pra mim é 100. Já fiz o teste com 90, já fiz o teste com 95, mas eu não gostei, eu não me senti confortável como eu me sinto com 100. Eu acho que com 100 libras, pra mim, a bike fica confortável e tem um desempenho bom. Então,
é o que eu falo, é muito feeling, Crazy, é muito feeling. Não adianta eu falar para vocês colocarem 100 libras se vocês pesam 100 quilos. Acho que não vai dar muito certo, né? É muito peso de cada um. Então, eu falo, é teste, vocês têm que fazer muito teste, tá? Porque o pneu da Speed, como eu disse, não precisa ter uma aderência muito grande como o da mountain bike. Se vocês repararem, o pneu de Speed não tem nem ranhura, não tem nem os cravos que os pneus da mountain bike têm, porque no asfalto consegue ter uma aderência muito maior, mesmo não tendo os cravos, mesmo sendo pneu fino e sem cravos, porque o asfalto gruda, né? O asfalto faz grudar, diferente da terra que não. A terra, se tiver uma pedrinha ou se a terra estiver solta, tu escorrega se tiver com uma libragem ou com um pneuzinho fininho desses. Então tem toda essa diferença para quando vocês forem calibrar o pneu de vocês. Mas é o que eu falei no vídeo todo, Crazy. É muito feeling, é muito pessoal. Não queira ir numa receita de bolos e achar que só porque o fulano falou que eu tenho que colocar 20, é que eu vou colocar 20. Não, faça o teste. Sinta. Se tu colocou 20 hoje, amanhã quando tu for sair, tu coloca 22. Se tu colocou 22 ficou muito pesado, ficou muito cheio, tu coloca 21. Vai fazendo o teste até vocês descobrirem qual é a libragem correta para vocês. Foi assim que eu descobri da minha mountain bike e com a minha Speed. Eu fazia os testes, né? Eu via como que eu tava, falava, nossa, hoje o pedal não foi bom, não me senti tão confortável assim, um pneu quicou muito. Daí eu falava, mas eu coloquei uma libragem diferente da que eu tô acostumada. Então, é teste, testa, até achar a libragem correta. Bom, Crazy, era isso que eu queria falar pra vocês no vídeo de hoje. Quem gostou, curta o canal, dê um like. E é isso, deixa um comentário aqui embaixo também. Beijão, Crazy, até a próxima, até mais, tchau, tchau.